Bom sábado para todos os irmãos. Já faz algum tempinho que não estava nesse lugar, mas confesso que os nervos são os mesmos que da primeira vez. Os Agentes do Destino é o título de nosso tema de hoje. Alguém já ouviu falar desse título em alguma coisa? Já, né? Os Agentes do Destino é uma produção cinematográfica, já tem alguns aninhos, 2011, que aborda uma questão interessante entre o destino, ou o plano, e o livre-arbítrio que cada pessoa tem. É interessante porque, mesmo não sendo um filme cristão, é como se há uma figura de um ser superior ou uma coisa assim que gere todas as coisas, mas que se vai adaptando à medida que as pessoas vão tomando decisões. Apresenta também um livro que é como um plano maestro, uma coisa assim, que é muito interessante. Como referi, há também agentes, que são o que dá título a isto. Há uns agentes que vão como guiando e ajudando para que cada pessoa, a decisão que tome, seja de acordo a esse plano. Mas não se preocupem que não vamos a falar do filme, tá bem? Eu quero que você procure uma Bíblia, não sei se tem no telemóvel, não sei se tem físico. Ali na entrada temos talvez alguma Bíblia. Vamos usar Bíblia hoje. E quero que você procure o livro de Esther. Okay? O livro de Esther está no Antigo Testamento. Temos aqui o irmão diácono com algumas Bíblias. Quem não tiver e quiser ter uma Bíblia em físico, temos aqui. Aqui à frente temos mais uma, se alguém precisar. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther, bom, nos fala acerca da história, um dos episódios da história do povo de Israel, dos judeus. Sabemos que a história dos judeus é uma história um pouco dramática, né? Eles primeiro estão em Egito, se lembram de Moisés, que é chamado para libertá-los. Depois conseguem chegar à Terra Prometida, depois de alguns problemas lá. Porém, sempre foram assediados, todos os patriarcas, os profetas, os juízes, lembrem da história, sempre estiveram com os inimigos lá assediando. Depois eles foram levados cativos, primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônico, o Império Persa, estiveram sob domínio dos gregos, romanos, até que no ano 70, que aconteceu com Jerusalém, foi destruída e todos foram levados, ficaram dispersos, podemos dizer assim. Mais recentemente, nós também temos na história da Segunda Guerra Mundial que eles sofreram muita perseguição, não é? O livro de Esther justamente nos narra um dos episódios do exílio do povo de Israel, neste caso na Pérsia. Já tinham existido algumas missões de retorno para Jerusalém com Zorobabel, se se lembram, mas uns outros, ou talvez muitos, decidiram ficar na Pérsia. Vamos a Esther capítulo 1. Primeiro daremos leitura aos versos 1 a 4. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiopia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes, os seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180. Quem é esse Assuero que começa aqui a história a referir? Ele tinha um outro nome. Xerxes, muito bem. E quem era Xerxes? Quem era o pai de Xerxes? Não, Xerxes é filho. Mas está bem, é família também. Mas quem era o pai dela? Dario, muito bem. Você lembra do Daniel? Daniel no fosso da cova dos leões. E quem era o antecessor de Daniel? Perdão, de Dario? É chamado meu servo. Ciro, muito bem. Então lembrem-se, Ciro, depois reinou Dario, depois Xerxes, o Assuero que refere aqui, e o filho de Xerxes se chamou Artaxerxes. Também é um homem muito importante na profecia. Se lembram por quê? 2300 tardes e manhãs, o decreto dele foi que permitiu a reconstrução do muro, né? Muito bem. Há uma outra coisa que chama a atenção. Um banquete.
Normalmente, quanto dura um banquete? Sei lá, uma noite, não é? Um casamento, imagine, uma tarde, uma noite. Há casamentos que duram um pouco mais, dependendo das culturas, mas um banquete de 180 dias. Sabem qual era o motivo? Os historiadores debatem muito mais. É interessante acompanhar o fato histórico. O pai dele, Dario, tinha ido a guerrear contra os gregos e tinha perdido. E ele estava à procura de apoio para ter, entre aspas, uma revanche, né? E convoca a todos os representantes do império para tentar que apoiem a causa dele, que era ir novamente a lutar contra os gregos. Infelizmente vai ser derrotado também, e sabemos que na profecia os gregos vão a dominar o império persa. Por isso, bem podia fazer banquetes de 200, 300 dias, a profecia se ia cumprir. Esther 1:5. O verso 5, e daí vamos a saltar 10 a 12. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete, e todo o povo que se achava na fortaleza de Susá, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar aos 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Por meio dos camareiros, assim o rei ficou muito enfurecido e acendeu nele a sua ira. Termina o banquete com os príncipes, agora vem o banquete para quem? Para todo o povo. Durante quantos dias? 7 dias. Terminado esse período, ele manda chamar a quem? A rainha, que como se chamava? E que aconteceu com Basti? Eu não vou. E agora? Problema, né? Problema grave. Mas não morreu. Desobedeceu o rei, mas não morreu. Xerxes, a personalidade dele era muito influenciável, muito inseguro. E mandou pedir conselho. E os conselheiros disseram assim: olha, esse é um problema grave. Porque se a mulher do rei, a rainha, não obedece o rei, o que vai acontecer com as outras mulheres? Ixi, não é um bom exemplo, não. Então eles aconselharam assim: olha, o melhor é tirar a rainha de lá. Vamos tirar do cargo a Esther, porque é um mau exemplo. E. Basti. É um mau exemplo, né? E chega o ponto o rei que diz assim: olha, a ideia é boa. Então vamos fazer um decreto, e por decreto, mais à frente, não vamos a ler para ganhar tempo. Por decreto, o rei disse assim: olha, a partir de agora, todos os homens devem ser senhor da sua casa. Esse problema de reivindicação em direitos e papéis já é antigo, não é recente. E o edicto foi publicado, chegou a todo o império. Eu acho que os homens ficaram felizes com esse decreto, né? Dizem por aqui à frente. Que coisa. Entretanto, Xerxes vai para a guerra, é derrotado, como falamos, volta e ali na solidão, um dia no palácio, se lembra de Vasti. Mas já não era a rainha, certo? E lá vem os conselheiros novamente e dizem assim: olha, por que tu não fazes um concurso, mandas vir todas essas mulheres, as jovens mais bonitas do império, e cá tu escolhes uma para que seja tua rainha em lugar de Vasti? E o rei diz assim: interessante. Então, a partir daí, se começa a organizar o concurso de beleza Miss Pérsia. E mandam chamar muitas jovens, incluso Flávio Josefo, que é um historiador, disse mais de 400 jovens foram trazidas. De todas as nacionalidades, de todas as línguas, de todas as costumes, porém todas tinham que passar por um processo. Esther 2:12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Quem queria ir a esse spa? Levante a mão, a ir das mulheres. Nossa, a mulher um dia que está no spa já é diferente, né? Outro cheiro, Nossa, 12 meses. É pouco ou é muito? Imagina uma jovencinha dizer assim: olha,
Agora 12 meses não vas a fazer nada, só no spa. Lá com as massagens, os perfumes, as cremes, exfoliações e não sei que outros termos que existem. Depois desse tempo, o que acontecia com as meninas? Já não eram as mesmas. Imagina, o cheiro que trazia já não era mais o cheiro dela. A família nunca mais iria reconhecer. Não caminhava igual, porque tinha que aprender a caminhar, né, como para um concurso. Não comia igual, não falava igual. Era outra pessoa. E para que todo esse preparo? Mas eram 400. O rei tinha que escolher quantas? Um ano de preparo, olha a probabilidade. Para que, se o rei gostasse de ti, eres a eleita. E se não? Não, não era dispensada, não. Ficava lá guardadinha. Não podia casar, não podia sair, ficava no harém do rei. Para o rei ir variando a coisa, não é? Portanto, assim a gente pensa e diz, oh, que boa experiência. Mas no fundo não era bonito, não. Uma era escolhida, ia ser escolhida, e as outras tinham que ficar lá. Vamos a continuar a nossa história. Esther 2, 5 a 7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjaminita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosura. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Já tivemos vários judeus que voltaram, mas Mardoqueu ficou lá. Adassa era órfã, não é? Não tinha pai nem mãe, e tinha sido criada por ele, que era quê? Primo. Porque se era filha do tio, eram primos. Mardoqueu tinha um pouco mais de idade. E Mardoqueu se entera lá do concurso de beleza, vê o cartaz e diz assim, olha, vamos lá. Não vai ser uma dessas que eres escolhida. Esther passa também pelo processo de purificação. Porém, quando Esther entrou no palácio para os processos, Mardoqueu lhe disse algo importante que está no verso 20 do capítulo 2. E diz assim, Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenada, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu como quando a criara. O que diríamos nós desta decisão? Olha, tu vas lá à universidade, mas não podes falar que és reformista, não. Não fala que é cristão, não. Como é que nós reagiríamos hoje? Não vem, né? Mas sabem o quê? Tudo tem seu tempo. Às vezes a gente quer adiantar muita coisa. Chega alguém de visita, não, já tem que fazer assim. Tudo tem seu tempo. A coisa certa, falada no momento errado, não dá certo. A coisa certa, falada no momento certo. E ela ficou caladinha. Vamos ao capítulo 3. Mardoqueu ficou por lá, não é? A Esther entra do palácio, acontece tudo. Esther 3, 1 e 2. Depois destas coisas... nós sabemos a história, né? Esther foi escolhida rainha. Acho que não era preciso. Bom, mas Esther é escolhida rainha, o Esther gosta dela e é trazida perante a presença do rei. Tem outras coisas interessantes que falaremos mais à frente. Depois destas coisas, capítulo 3, o rei Assuero engrandeceu a quem? Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Por que Mardoqueu não se inclinava? Isso, não era só uma atitude de reverência a uma autoridade, porque na costume deles isso significava como adoração, porque para eles, na cultura deles, o rei era uma espécie de Deus.
Então Mardoqueu não se inclinava por um motivo principalmente religioso. Porém, entre estes dois, Mardoqueu e Amã, tinha uma história assim meio complicadinha. Quem era Amã? Era filho de Amedata, diz aqui, Agagita. Quem eram os Agagitas? Descendentes de Agag. Agag era quem? Um rei que na altura de Saúl, Deus mandou matar. Mas a história vem de antes, o problema não é de aí não. Agag era amalequita. E Amalek era neto de quem? Esaú. O que aconteceu com Jacó e Esaú? Ficou feio, né? Jacó tem que fugir e Esaú fica lá e tem a sua descendência e a coisa fica complicada. Então é um descendente de Esaú. Os amalequitas fizeram muito estrago e muito problema ao povo de Israel. Você se lembra de uma guerra que Moisés tinha que estar com as mãos assim e tinha que ter 2 ajudantes para amalequitas? Depois, quando o informe da terra prometida foi trazida, disseram assim, não, é impossível. Existiu uma turminha lá e disse assim, não, é possível, a gente vai lá com a força, com o exército e a gente vai tomar a terra prometida. Derrotados. Por quem? Amalequitas. Se lembram de Gideão? Quem são? Amalequitas juntamente com os midianitas. E claro, chega o momento de Saúl e Samuel na história e Deus manda assim, olha, minha paciência com esse povo já foi. Então vai lá e extermina a todos. Homens, mulheres, crianças, velhos, animais, porque o tempo de misericórdia deles já terminou. Vai lá Saúl, obedece, mas não tudo. Não é? Deixa o rei, imagino que assim os principais, as riquezas, o melhor do gado. E qual foi a excusa de Saúl? Não, é que eu queria apresentar ao Senhor, né, um holocausto, eu deixei o melhor. E Samuel disse assim, como ousas desobedecer? Como pudiste pensar? E vai lá Samuel, termina o trabalho. Porém, muitos anos depois, ainda temos descendentes dessa família. E o livro de Esther menciona assim, Agagita, o inimigo dos judeus. Então temos que entender o que os judeus fizeram para o homem ter raiva. Mardoqueu já entendimos que é um assunto de firmeza, de propósito religioso. Mas Amã tinha um problema. Agora, Esther 3:6. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a quem? A todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. E leva uma sugestão para o rei, e disse assim, olha, tem lá um povo, não referiu quem era, tem lá um povo que tem outros costumes, tem outras leis. Olha, tem tanta gente aqui, não faz diferença. Além disso, eu vou trazer 10.000 talentos de prata para o tesouro real. Sabem quanto é isso, mais ou menos em pesos? São 350.000 quilos. Eu vou trazer esse dinheiro. E o rei diz assim, olha, se calhar a guerra custou bastante dinheiro. E aprovou e é firmado um decreto de que em determinado dia todos os judeus de todo o império tinham que ser mortos. Esther 3:10 diz assim, então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Entretanto, Mardoqueu fica sabendo do decreto, a rainha está lá no palácio, mas Mardoqueu não podia chegar à rainha. Esther capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porém porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E lá começa uma estratagema para ele mandar as mensagens à rainha, a rainha mandar de volta as mensagens, lá com os eunucos de por meio, não é? Esther manda roupa para que ele se possa vestir e entrar. Ele diz, não, eu não vou vestir, eu estou mesmo mal. Afinal, explica a Mardoqueu, né, qual é o verdadeiro motivo de ele estar vestido assim. 4, verso 13 ao 14. E Esther lhe diz assim, eu em 30 dias não fui chamada. Então Mardoqueu mandou mensagem que respondessem a Esther, dizendo, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus.
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu acho que Mardoqueu tinha lido o livro Vida com Propósito, né? Certeza. Quem sabe se para isso não chegaste lá. Quem sabe que Esther é judia? Ninguém, né? Só Mardoqueu. Muito bem. Esther, capítulo 4, 15 e 16. Então diz Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susa e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que segundo a lei, se perecer, pereça. Ninguém que não era chamado pelo rei podia entrar à presença do rei. Por quê? O risco era alto. Mas vocês já viram que a existência de todo um povo está nas mãos de quem? De uma mulher, Esther. O que diria hoje em dia? O que diriam hoje em dia os nossos irmãos de a história chegar a este ponto? Não, mas como pode uma mulher? Oh. Passaram os 3 dias de jejum e Esther se vestiu com as roupas reais e começa a caminhar direto à morte, porém determinada a cumprir esse propósito, mesmo que significasse entrar lá, quebrar um protocolo, quebrar estatutos, leis, costumes e regras. Lá vai Esther. O que tivesse acontecido se Esther não decidia quebrar esse protocolo? Então era o propósito de Deus que Esther quebrasse esse protocolo. E hoje eu vou pedir a permissão dos irmãos, vamos a quebrar um protocolo também. Eu vou convidar a Gabriela, que ela tem algumas coisinhas para comentar conosco e depois continuamos. Gabriela, por favor. Bom, irmãos, não me matem, tá bem? O Gabriel convidou-me para falar um pouquinho então sobre esta mulher. Esta mulher que no final é um exemplo não só para mulheres, mas também para homens, para jovens, para crianças. Ela deixou um exemplo de força e de coragem. Para esta mulher que se tornou rainha, se ter levantado, foi necessário, como a gente já viu, o quê? A queda de uma outra mulher, certo? Que foi Vasti. Vasti agiu mal. Será que agiu mal mesmo? Mas é engraçado que ela não diz que ela agiu bem. Por quê? É assim, o Gabriel voltou aqui a relembrar uma parte como a gente estava a ver na Bíblia. Era um banquete de quantos dias? 7. O rei abriu uma exceção. Normalmente as pessoas, os convidados, principalmente o povo, a plebe, não é? Só poderia beber o vinho após ele consumir vinho. Mas ele estava tão feliz com esta campanha de que ele disse assim: vocês bebam o que quiserem. Durante 7 dias bebam a quantidade de vinho que quiserem. E isso mesmo também para ele, ok? Então ali foi uma bebedeira do início até ao fim. Vasti é chamada no início ou no fim do banquete? No fim do banquete. Como é que vocês acham que estava a mente daqueles homens todos? Estava. Como é que estava a mente dos conselheiros do rei? Então era um bêbado a ser aconselhado por 7 bêbados, não é? Assim foi que veio esta ilustre ideia. Vasti também estava a ter um banquete com as mulheres, não é? Recebe aquele pedido. Ela já sabia que a desgraça que estava acontecendo naquele banquete. E dizia, agora ainda estão-me a chamar como objeto, porque ele estava a mostrar as riquezas todas, né? Ainda mais um objeto ali, né? Eu que sou tão bonitinha, não sei o quê, ficar ali a pavonear-me. E ela teve o quê? Teve respeito ou não teve respeito por si própria? Teve. Ela disse assim, não, o rei não pode estar a pensar bem. Ele só pode estar a ter um problema. Ele de certeza que, após, quando voltar a si, ele vai dar conta de que eu agi da forma correta, certa, porque não me submeti, afinal eu sou a rainha.
submetia a ir para aquela palhaçada e ficar ali, não é? Objeto de tantos risos e tanta bebedeira. Aconteceu isso? Não. Deus ficou feliz com esta atitude do rei? Vocês acham que Deus ficou feliz? Não, né? Agora, Deus tinha um propósito a cumprir, certo? Deus sabe tudo, Deus sabe como é o futuro. E o que é que Deus faz muitas vezes? Pega em situações erradas, que nós sabemos que têm fins feios, maus, e aproveita para quê? Para encaminhar outras situações. Por isso é que se diz que Deus escreve torto por linhas direitas. E, bom, nós sabemos que Vasti era uma mulher assim bonita, não é? Era uma mulher que tinha também muito poder. E vem uma segunda rainha. Abre-se o caminho para vir Esther. Bendita Esther. E Esther tinha a mesma base que Vasti. Nem por sombras. Começando com, acham que ela teve uma infância assim da mais feliz de sempre? É isso mesmo. Órfã, pobre, descendência de cativos, certo? Em princípio não há de ter tido quase praticamente conhecimento nem de pai nem mãe. A única família que lhe sobrou foi o quê? Um primo, que foi praticamente seu pai adotivo. Então, se há alguém de que todas estas tragédias da vida a moldaram para ser uma pessoa humilde, foi quem? Foi Esther. Vocês acham que alguma vez lhe passou na cabeça de que ela iria ser rainha? Na altura, Média e Pérsia era só o maior império que esteve sobre a Terra. Caiu, mas nesta altura eles eram fortíssimos. Se formos ver o mapa, eles chegaram a conquistar o Egito, a Índia, ou seja, eles espalharam-se por todo o lugar. Então era um poder imenso. Mas aqui mais uma vez nós podemos ver que Deus trabalha por linhas tortas. Ele permitiu que toda esta infância, a educação, tudo isso que aconteceu em Esther, a moldasse para chegar a quê? A este lugar, a rainha. Se ela tivesse tido outro tipo de infância, vocês acham, ou outro tipo de educação, acham que ela teria tido a mesma postura no futuro? Talvez não, certo? Porquê? Porque ela também sabia o que era o quê? Ser uma pessoa desprezada, ela sabia o que era ser uma pessoa marginalizada, certo? Alguém de que aquele não era o lugar dela. E agora depois lhe foi dado um poder que poderia salvar não só ela, mas o povo inteiro, exatamente. E isto também é curioso de que ela começou o seu destaque, essa forma dela estar, foi desde o início. Aqui falou sobre o ano de beleza, de tratamento que teve a fazer. Por onde ela passasse, ela era uma pessoa que dava nas vistas, certo? Mas era uma pessoa que dava nas vistas pelo quê? Só pela sua beleza exterior? Era só porque ela é uma pessoa muito vistosa? Isso. Nós sabemos que Esther era uma mulher bonita, sem dúvida. Mas acho que, pelo que dá para perceber na história, a sua maior beleza estava no seu interior. E isso passava para fora. O eunuco que estava responsável, ela foi a favorita. Quando lhe foi dada a oportunidade dela levar o que ela quiser para se apresentar, para se enfeitar à frente do rei, o que é que ela levou? Das riquezas do rei, ela não pegou nada. Todas foram, eu vou levar. Se calhar houve ali guerras de vestidos e de joias e não sei o quê. E ela não levou nada. E quem é que chamou a atenção? Ela. Pela sua simplicidade, pela forma humilde, a forma como ela se mostrava. E, mais uma vez, Deus foi encaminhando. Ela é a escolhida. Ela é aquela pessoa a quem Esther então escolhe como sua rainha. E vocês sabem quanto tempo passou desde que saiu Vasti do poder e entrou Esther? 4 anos. E logo no ano em que ela foi escolhida rainha, vem a aprovação. Ela ainda nem sequer tinha aquecido bem o lugar, nem tinha visto bem os lugares da casa e então o povo está para ser morto. Ela poderia ter, como nós vimos aqui, o Mardoqueu disse-lhe para ela manter a boquinha calada, certo? Não dizer a ninguém que ela era o quê?
que era judia. Seguramente os eunucos mais próximos já tinham percebido, né? Porque ela, afinal, não havia telemóvel na altura, não dava para mandar SMS, não é? E isto, a comunicação com o primo, tinha de ser o pombo correio, na altura, ter uma pessoa. E eles começaram, isto aqui há muita conexão ali com o judeu. Isto de certeza que ali há qualquer coisa. Então, mais cedo ou mais tarde, seguramente o rei ou a corte iria saber que ela era judia. Então, mas é curioso de que quando ela lhe foi dito, Mardoqueu disse-lhe, olha, tu tens que fazer qualquer coisa. Tu tens que pôr-te à frente. Tu tens que ir... não sei, tu és rainha. Ou seja, tu tens que poder conseguir salvar o povo desta situação. Ela poderia ter dito assim, ninguém sabe que eu sou judia. Eu até tenho um nome persa, né? Eu sou Esther. Ninguém sabe o meu nome verdadeiro, Hadassah, se calhar mantenho a minha boquinha calada e isto passo entre as linhas. Mas Mardoqueu disse assim, isso não significa de que te vais ser poupada. Porque, quem sabe, este era o propósito de Deus. Mas se tu rejeitas esse propósito, outros se levantarão. E tu já não estarás sobre a cobertura de Deus. Quem sabe Deus permitiu que tu até chegar aqui para tu continuares este caminho. E tu rejeitas. Então Deus já não te pode proteger. Certo? E não é a mesma coisa que às vezes acontece connosco hoje. A gente gosta, assim, de vez em quando, de pôr o braço, dar assim, fazer braço de ferro com Deus. Assim, não, mas eu quero a minha vontade, eu não vou submeter. Não, eu não vou. E nós muitas vezes achamos, não, este papel é muito inferior para mim. Ou então, não, esta responsabilidade não é... Porque isto é para os dois lados. Nós vemos aqui que Esther veio de um lugar humilde, órfã, e chegou a ter um maior cargo. Mas muitas vezes nós achamos que somos bons demais para certas situações. Certo? Somos ao contrário. Não, isto aqui não é bom o suficiente para mim. Exatamente. Isto não é para mim. Isto é inferior à minha posição. A história é exatamente a mesma. Nós igualmente podemos estar a rejeitar um propósito divino. Porquê? Porque nós, quem sabe, aquele papel que nós muitas vezes gostamos tanto de pôr assim de lado, que achamos que é inferior, era exatamente aquilo que era necessário para nós fazermos, e se calhar isso aí terá um resultado muito maior do que aquele que nós podemos imaginar. Esther foi uma mulher de quê? De coragem, né? Foi uma mulher de fé. Ela, quando deu conta, porque muita coisa deve ter passado na cabeça daquela jovem, mas quando ela deu conta, ela o que é que disse? Bom, se eu perecer, pereço. Mas ela não buscou só fazer isto tudo sozinha, pois não. Esther, o que é que ela fez? Bom, eu não tenho força suficiente. A gente já tinha visto aqui que ela é uma pessoa humilde, né? E o Gabriel falou aqui também sobre a questão do jejum. O que é que ela disse? Então, eu sozinha eu não consigo. Eu sei que a força que eu tiver não está em mim. Então, tanto eu como as minhas servas, nós vamos ficar em jejum e oração, e peço que peçam também a todos os judeus para partilharem este jejum e oração comigo. Nós aqui vemos também o exemplo gigante que Esther, esta jovem, teve, não só um exemplo que depois transpareceu àqueles que estavam próximos dela, porque as servas, que seguramente não eram judias, também partilharam do jejum, da oração, e ficaram a conhecer sobre este grande Deus. Mas também todo o povo. Então, aqui nós vemos acho que no final, a Esther é um exemplo de fé e de coragem, mas que ela não era uma pessoa que se calhar nós poderíamos ver inicialmente, se víssemos o seu background, que chegaria a um patamar tão alto. Mas Deus trabalha em cada um de nós de forma a que nos possa moldar a cumprir um propósito bem maior que aquele que nós imaginamos. Obrigado. Protocolo quebrado, vamos continuar. ¿Vocês sabiam que no livro de Esther não se menciona em nenhum momento a Deus? É interessante porque Deus não é referido assim como Deus em nenhum momento. Mas nós, como Gabriela referiu, vemos a mão de Deus nisso. Deus pode estar invisível, mas nunca estará ausente. Pronto, a rainha entra, o rei estende o cetro, é poupada, e Esther tinha muita coisa para pedir ao rei. E que pede?
que pede? Essa cabecinha estava confusa, cheia, tenho todo o povo judeu nas minhas costas. E ela vai lá e diz o quê? Olha, em realidade eu arrisquei a minha vida para um convite. Por que não você, rei, vem um banquete que eu quero preparar? E quem mais estava convidado? Banquete a três, não é? Imagino a mãe assim, vocês já viram? Sou o rei, a rainha aí, e eu, está saindo assim do palácio, e lá na porta quem está? E o que acontece com a sua alegria? Mas porra, esse judeu aqui. Eu... Chega à sua casa e começa lá com a sua mulher e a família a dizer: oh, grandeza. E a mulher dela aconselha assim: olha, mano, se o rei decretou que todos os judeus vão ser mortos, vai lá e pede que se adiante um, né? E essa noite, o que faz Amã? Começa a construir uma forca. E ao dia seguinte, à primeira hora, o plano dele era ir lá ao rei, dizer: rei, esse homem aqui está a desobedecer a ordem. E lá fica toda a noite Amã a trabalhar. Mas a mão invisível de Deus também fez uma outra coisa do outro lado. Vamos a Esther 6. É interessante como o plano de Deus é grande. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante de si. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei a Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma tem lá escrito. Então disse o rei: olha, quem tá ali no pátio? E Amã, que tinha passado a noite sem dormir a construir a forca, não é? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado nessa noite que não dormiu. E os servos do rei lhe disseram: olha, é que Amã está lá no pátio. E disse o rei assim: olha, mandem vir o Amã. E entrando Amã, o rei disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: quem mais? Eu tenho o anel do rei. A rainha me convida a um banquete, só o rei a mim. Todo mundo se prostra diante de mim. Tem que ser eu mesmo, né? E disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a besta real que o rei costuma usar, como também o cavalo em que o rei costuma andar. Punha-se ainda a coroa real na sua cabeça e entregue-se a besta e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam deles aquele homem e quem o rei deseja honrar. E levem-no no cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então, disse o rei Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faz tudo isso ao judeu Mardoqueu. Olha, e não omitas coisa nenhuma de quanto falaste. Que ironia divina, né? Assim Deus estava quietinho lá, quietinho, deixou andar. É agora. E vai lá Amã com Mardoqueu: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Nós estamos a rir, mas você já pensou que muitas vezes a pior noite da nossa vida pode ser o início de algo que Deus quer fazer na nossa vida? Como é que terá sido a reação de Amã depois? A cara de Amã, você imagina? Imagine o post. Mas também tem uma lição interessante. Sabem o que fez Mardoqueu depois daquela honra? Foi lá no mesmo sítio onde estava. Vestiu de novo a roupinha que tinha e ficou lá, quietinha. Por quê? Diz assim Provérbios: a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Quem se humilha e quem se exalta, 24 horas, tudo mudou. Já viram quem estava no topo?
lá embaixo. E quem estava lá embaixo é honrado de tal forma. Amán está desesperado em casa pela amarga experiência, não é? A esposa, bom, ter uma esposa como que ele tinha, não precisava inimigos, não. A esposa le diz assim, olha, se foi isso tal qual como tu contas que aconteceu, esquece porque já vas a cair diante dele. Se é judeu, já foi. E lá está Amán, todo triste, toca a porta, vamos lá ao banquete, né? Porque o primeiro banquete de Esther também não falou nada e disse assim, rei, o rei disse assim, que queres, Esther? E Esther disse assim, se calhar, venham amanhã a outro banquete. E tudo o que aconteceu foi entre os dois banquetes, na noite do primeiro banquete e na noite do segundo. Lá vem os servos, levam Amán a casa e lá está Amán na poltrona, né, tentando apaciguar as mágoas, comendo umas uvinhas, sei lá. E o rei novamente fala com ela e diz assim, rainha Esther, já é a terceira vez que pergunto, não é? Foi lá no palácio, foi no primeiro banquete, o que tu queres? Vamos ao capítulo 7, verso 3. Então responderam a rainha Esther e disse, se o rei achei graça a teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha própria vida e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, mas que história é essa? Quem é esse e onde que está? Cujo coração instigou assim a fazer. E a rainha Esther, com toda tranquilidade, disse, está aí, é Amán. E o rei ficou assim, a cabeça, né? O decreto. E o rei sai lá todo furioso, né? Fica ali Amán, fica de joelhos perante a rainha e diz assim, por favor. Ele já sabia o que vinha, né? Lá vem o rei e vê a rainha, Amán, como? Recostado nas pernas da rainha e diz, ainda queres desonrar a rainha? Vá lá. E chega lá um eunuco, né? E diz assim, oh, Assuero, olha que ontem à noite o Amán ficou a fazer uma forca na casa dele. Ainda aí, cumpridona. E o rei diz assim, é lá que esse homem termina. Amán é morto. Depois a trama vem a que fazer um novo decreto, né? Porque não podia ser revocada a lei, mas os judeus são poupados. Mas eu quero que agora nos centremos naquilo que Deus, por meio de Mardoqueu, lhe disse a Esther, quem sabe para isto chegaste até aqui. Como seria a história se Vasti tivesse aceitado ir à presença do rei? Que tivesse acontecido se o rei era mais difícil de persuadir, era mais firme, se não tivesse dado ouvido aos conselheiros. O que acontecia se Mardoqueu voltava para Jerusalém e não ficava lá no exílio? Esther tinha que ganhar graça perante os olhos dos persas. Esther também tinha que ser a eleita entre essas 400 jovens para ser rainha. E tinha que ser uma gaguita, tinha que ser Amã. Porque senão a inimizade não era uma inimizade histórica de gerações. Mardoqueu tinha que manter-se firme, porque se se inclinava ante Amã, o que acontecia? Não havia conflito. O rei tinha que ser um rei assim meio que gostasse de delegar as coisas para que os outros decidam por ele. O rei tinha que nesse dia estender o cetro a Esther. Essa noite, que foi a noite difícil, o rei tinha que não conseguir dormir. E ainda tinham que ler o livro das crônicas e ainda tinham que ler a história onde estava o registro de Mardoqueu. E a honra que Mardoqueu merecia não podia ter sido dada no dia. Por quê? Porque senão não tinha honra o dia a seguir. E nessa noite, o primeiro que entrava no pátio tinha que ser quem? Amã, porque senão outro ia dar a honra a Mardoqueu.
a mão invisível da providência de Deus. A mão de Deus a cumprir o propósito, a cumprir o plano. Filipenses 1:6. Agora sim podemos... Não sei se tem um outro microfone. Eu queria que alguém ajudasse com a leitura ou talvez passamos o microfone para mais alguém. Dice Filipenses 1:6, vocês leem o seguinte. Avança, por favor, a Filipenses, o seguinte. Ok. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, jovens, amigos, Deus não quer um momento só. Deus não quer uma noite. Deus não quer só um encontro. Deus quer um relacionamento conosco. Ele não quer que vamos só uma vez à sua presença. Deus quer que vivamos na sua presença. Mas precisamos passar pelo spa. Aquele que começou a boa obra também quer terminar. Não sei se você já tem 2 anos no spa, 3, 20, 30 anos. Mas o seu cheiro já mudou? A sua fala já mudou? A sua forma em como caminha já mudou? A única forma de apresentar-se ao rei era sendo transformado. A que você cheira? Seguinte, por favor. Alguém de vocês, quem tem um microfone, pode ler, por favor? Desde o início faço conhecido o fim. Não, perdão, Coríntios, anterior. Não tem Coríntios? Então leio aqui, deve ter faltado lá. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para vida. Agora sim, por favor, Isaías. Isso era 2 Coríntios 2, 14 a 16. Agora sim, Isaías, por favor. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Por que resistir ao propósito de Deus? A gente fica às vezes lutando. Deixe que Deus faça o que Deus quer fazer em você. Sabe por quê? Às vezes a gente diz assim, não, eu vou estudar, eu vou ser profissional, eu vou casar. Olhem o texto a seguir de Provérbios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode ter um plano muito bonito, mas o que prevalece vai ser o quê? O plano de Deus. A mão invisível de Deus também está presente na sua história. Basta olhar para trás. Talvez por isso você chegou até aqui. O povo de Deus passará uma experiência similar à que passou o povo judeu nos tempos de Esther. Também será promulgado um decreto. Podemos passar, por favor? Onde está o microfone? O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Esther. O edito persa se originara na maldade de Amã contra Mardoqueu, não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a tributar-lhe a reverência que só a Deus é devida. A decisão do rei foi obtida sob falsos pretextos, mediante uma errônea representação do caráter desse povo. Podes continuar. São 2 mais, por favor. O plano fora inspirado por Satanás, ao qual interessava desarraigar da terra os que preservam o conhecimento do Deus vivo. Mas essas conspirações falharam diante do poder dos que são enviados a servir a favor dos homens. Anjos magníficos em poder tiveram a incumbência de proteger o povo de Deus, e as maquinações de seus adversários recaíram sobre eles próprios nas suas consequências. A história se repete. A mesma mente mestra que tramou contra os fiéis em eras passadas está agora em ação para obter o controle das igrejas caídas, a fim de que, por intermédio delas, possa condenar e levar à morte todos os que não adorarem o sábado idolátrico. Mas se o povo de Deus
colocar nele a sua confiança e pela fé descansar em seu poder, os estratagemas de Satanás serão derrotados em nosso tempo, tão assinaladamente como nos dias de Mardoqueu. Muito obrigado. Nós estamos a viver no exílio. A nossa terra não é aqui. E para Deus mais importante não é de onde viemos. O importante é para onde Deus nos quer levar. Estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade, a Nova Jerusalém. É o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos a coroação de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada santo, com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele e com sua própria destra, o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Você já pensou nessa cena? Lá tem uma coroa assim, Eliezer Magalhães, Gilson Benjamin, Gabriel Souza. Quem vai ocupar a tua coroa se não estás lá? Apocalipse diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém... Por quê? Porque é tua. Você foi também convidado para um banquete real. Deus preparou um banquete para nós. E sabem o quê? Deus reservou uma cadeira também com seu nome. Vinde. O seguinte, por favor. Vinde, povo meu. Viestes de grande tribulação e fizeste minha vontade. Sofrestes por mim. Vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. E nós exclamamos, aleluia, glória. E entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata que tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançar toda a vista. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Uma mesa gigante. Mas a sua cadeira está lá. Não tem cadeiras. Tem uma cadeira que diz Gabriela Ferreira. Carlos Júnior. Quem vai ocupar a cadeira? Se não é você. Talvez Deus não está em nossa vida presente de uma forma visível, mas acredite que a mão invisível de Deus guiou você até aqui. E chegará um momento em que Deus dirá assim, mas eu sempre estive lá. Tu é que fugiste um pouquinho ao propósito, mas Deus sempre esteve lá contigo. Quero convidar que fiquemos todos em pé. Vamos a dar leitura a Romanos 8, que foi o texto de introdução. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Fica a pergunta na nossa mente. Quem sabe, para esse momento, chegamos até aqui. Amém.